Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes. Só quero a ti. Traz de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Rasgo meu coração. Só a ti. Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma live para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Amém? Sejam muito bem-vindos. Pessoal que é novo aqui na live, pessoal que é a primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nós falamos da palavra do Senhor e crescemos muito com Deus, na presença do Senhor, crescemos em Deus, amém? E que nós possamos crescer de uma maneira profunda, para que o reino de Deus se expanda, amém? Entende uma coisa aqui, querido? Se você não cresce, se você não evoluir, o reino de Deus não cresce. Se nós não evoluirmos com Deus, o reino não cresce. Se nós não evoluirmos na presença do Senhor, o reino não se expande. A sua maturidade vai te levar à expansão do reino de Deus. Quando nós nos tornamos pessoas maduras, nós expandimos o reino de Deus. Levamos mais pessoas aos pés de Cristo. Amamos mais vidas. Levamos mais pessoas ao reino de Deus. Amém? Então, sim, é importante que você cresça e que você evolua, para que você possa não somente ter benefício disso, mas primariamente gerar benefício no mundo espiritual, no reino de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Eterno Deus, obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado conosco, tem nos sustentado, tem falado conosco, Senhor Jesus, obrigado. Nos encha, nos revele e nos traga, Senhor, o fogo do Espírito de Deus sobre o nosso coração. Nos encha da Tua presença, da Tua virtude. Nos aproxime de Ti, Senhor, pois precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua preciosa presença, em nome de Jesus. Fala conosco, nos deixe enxergar aquilo que não estávamos enxergando. Que essa live, Senhor, seja uma live poderosa, de muito ensino espiritual, de muita revelação do alto. Que nós possamos sair daqui, Senhor, totalmente diferentes de quando nós entramos nessa live, para que o Teu reino cresça e que nós venhamos a diminuir, para que o Teu nome cresça e que nós venhamos diminuir. Nos leve, Senhor, a um lugar de segurança e refúgio, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos para mais uma live poderosa, amém? Tem alguém que é novo aqui na live, é a primeira vez aqui, nunca participou aqui comigo das lives? Tem alguém que é a primeira vez aqui na live? Primeira vez aqui na internet? Ou todos aqui já me assistem, né? Já tem
uma trilha comigo aqui na internet. Tem alguém que é novo aqui? Primeira vez? Lucimar de Oliveira. Seja bem-vinda, Lucimar. Que você possa sair daqui transformada para a honra e glória do Senhor. Sidney falou que a primeira vez foi ontem, primeira vez eu, Elson, sejam bem-vindos, tá? O homem é feito de barro, sim, o homem nasceu do barro, só que nós somos carne, né? Houve uma transformação pelo poder de Deus. Néia Nascimento, bom dia, paz a todos. Aldenir Soares, seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje vai se preparando que nós vamos falar um pouco da mentalidade, como que o diabo trabalha na nossa mentalidade. Vai ser uma live sobrenatural, não perca, amém? Em nome de Jesus. A nossa irmã que falou que já acompanhou algumas vezes, Josi Almeida, que bênção, né? Muitas pessoas novas, mas também muitas pessoas também que já me acompanham nessa empreitada que nós estamos aqui na internet, aprendendo e falando da palavra do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá então, queridos. Aperte o teu cinto aí, aperte o teu cinto, que você vai aprender muitas coisas hoje importantes da parte de Deus. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículo 13. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 13. O pessoal que está chegando aqui na live agora, vocês já fiquem espertos toda vez que você vier aqui para a live. Amém? Traga a tua Bíblia. Tudo bem, queridos? Vamos deixar combinado assim? Ah, profeta, mas eu estou indo para o trabalho. Nesse caso, não tem como. Mas você vai poder ouvir aqui eu falando com você os versículos da palavra de Deus. Mas você que tem essa possibilidade, levante o bumbumzinho do sofá, da cama, pegue tua Bíblia, pegue um caderninho e venha anotar para que você não perca nada do que eu vou te ensinar aqui nessa live. Amém? Isso aqui eu garanto para você que vai mudar toda a perspectiva de que você tinha em relação aos ataques do diabo na nossa mente. Como que o diabo trabalha na nossa mentalidade? Como que o diabo trabalha na nossa mente? Como que ele guia os nossos pensamentos? Como que ele coloca o que eu chamo de pensamentos intrusivos, malignos? Profeta, o que é pensamentos intrusivos? São pensamentos que o diabo coloca em você. São pensamentos que o diabo joga na tua mente. Amém? São pensamentos que o diabo coloca na tua cabeça que não vêm de você. Deixa eu já começar o ensino aqui por esse ponto. Preste bem atenção. Todos que estão aqui na live. Estamos aqui com 200 pessoas online, mais ou menos. Eu quero que vocês entendam algo. Nem todos os pensamentos que estão na tua mente vêm de Deus. Nem todos os pensamentos que estão na tua mente vêm de você. Muitos pensamentos que vêm à tua mente não vêm de você e não vêm de Deus, mas vêm de Satanás. Eu vou te ensinar como bloquear esses pensamentos intrusivos, malignos, tá? Fica tranquilo, mas eu quero que você compreenda o que o diabo faz. Ele trabalha na nossa mentalidade. Se o diabo dominar a tua mente, ele dominou todo o teu corpo. Se o diabo dominar os seus pensamentos, ele dominou sua vida. Se o diabo dominar a sua mentalidade, o centro de comando, né? A central de comando, ele dominou sua vida, suas ações, o seu caráter, até a maneira que você fala, ele vai controlar. Por quê? Porque ele dominou a central de comando. Ele dominou o cérebro, a mentalidade, a nossa parte cognitiva, a nossa psique humana. E você tem que tomar cuidado, querido, com esse ponto. Isso aqui é muito importante que você entenda. Se você acredita que todo pensamento que vem na sua mente é de você, você está em maus lençóis. Por quê, profeta? Porque você está sendo manipulado por pensamentos que não são seus. Existem pensamentos, a Bíblia diz que o diabo ele joga dardos inflamados. Nós vamos ler isso aqui. Ele joga dardos inflamados em nós, na nossa mente. E quando ele joga dardos na sua mentalidade, se você não souber discernir que aquilo vem de você, o que vem do diabo, ou mesmo os pensamentos que vêm da parte de Deus, você vai ser escravo do diabo. Aprenda a partir de hoje que boa parte do que vem à tua mentalidade não vem de você. Não é você que é mal, não é você que é ruim. É o diabo jogando pensamentos na sua cabeça. Amém? Entenda uma coisa. Preste bastante atenção no que eu vou te falar aqui. Preste bastante atenção. A nossa mente, ela sofre influências. A nossa mentalidade, ela sofre influências.
Você está aqui nesse mundo, não tem para onde você correr. Não tem para onde você ir. Você nesse mundo vai sofrer influências de muitas áreas espirituais, tanto do Espírito Santo de Deus, quanto de Satanás. E quando você entende que o diabo, ele é astuto, ele é maligno, vamos pegar a Bíblia. Como que o diabo manipulou Eva? Ele entrou em Eva? Ele habitou no corpo de Eva? O que ele fez com Eva? Ele trabalhou aonde? Na mentalidade. Não. Deus falou que vocês comerem da árvore, tá tudo bem. Não é assim, não é bem assim. Se vocês comerem, Deus não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Conhecedores do bem e do mal. Você acha que Adão e Eva não conheciam quem era Deus, querido? Adão e Eva sabiam quem era o Deus Todo-Poderoso, que eles estavam ali servindo, e o próprio Deus os visitava todos os dias. O problema é que o diabo começou a manipular a mentalidade, e é aqui que você tem que entender uma coisa. É por isso que a Bíblia diz, nós vamos ler aqui sobre Efésios capítulo 6, versículo 13, nós vamos ler que nós precisamos adotar primariamente o capacete da salvação. Essa peça da armadura espiritual que Deus nos deu em Efésios capítulo 6, ela bloqueia os pensamentos do diabo. Quando você pega essa armadura, nós vamos ler aqui, eu só quero dar o panorama para você entender como que o diabo trabalha. Esses dardos que o diabo vai jogar na sua mentalidade, nos seus pensamentos, os dardos que ele vai jogar em você, esses dardos irão bater na sua mente, irão cair. Por quê? Você está blindado com o capacete da salvação. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, acompanhe comigo na tua Bíblia aí. Vamos ler o versículo 13, amém? Presta atenção, Efésios capítulo 6, versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A armadura de Deus faz com que você permaneça inabalável, mesmo diante do dia mau. Por quê? Porque ela te blinda. A armadura de Deus, ela vai blindar você. Ela vai blindar a tua mentalidade. Nós vamos falar aqui sobre cada peça da armadura. Fica tranquilo, você vai aprender sobre isso, tudo bem? Eu sei que talvez você está aí ansioso, para compreender esse conhecimento, mas nem tudo, querido, eu posso falar assim de maneira rápida, porque você precisa entender o princípio. Não adianta eu vir aqui e trazer o conhecimento para você sem você ter a base para aplicar aquele conhecimento. É como eu ter uma maquita, mas não saber como usar. É como eu ter um martelo e não saber como pregar. Amém? É como eu ter qualquer tipo de ferramenta, uma parafusadeira, uma furadeira, e eu não saber para que serve. Quando eu vou usar? Se eu vou usar a furadeira para furar uma mesa ou furar uma parede? Quem está entendendo o que eu estou ensinando aqui? Então é necessário que você tenha a base, primeiro o fundamento. É assim que acontece com tudo, amém? Quando você vai a uma faculdade, você não começa sendo médico. Você vai ter que aprender muita parte teórica para depois você aplicar os princípios que você aprendeu na medicina, sim ou não? Não é assim? Quando você vai num curso, você não chega no curso já colocando a mão na massa. Você vai ter que aprender a parte teórica primeiro. Porque se você não aprende a parte teórica, como funciona os ambientes, as formas de serviço, você vai ser escravo. E ainda que você tenha uma ferramenta poderosa na tua mão, você não sabe usar. É necessário que você aprenda primeiro o contexto para aprender a usar a ferramenta. Não basta você ter a ferramenta, tem que saber usar a ferramenta. E tem que saber as situações que a ferramenta deve ser usada. Amém? A Bíblia continua no versículo 13. Para resistir o dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você só será inabalável primeiro quando nós falamos aqui no início, Efésios capítulo 6, versículo 10. Primeira coisa, ter intimidade com Deus, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós precisamos desenvolver o poder de Deus. Quanto mais sacrifício, mais poder. Quanto mais sacrifício, mais fogo. Quanto mais eu conheço a Deus e me relaciono com Ele, mais fogo e mais poder eu tenho nele. Porque quanto mais eu conheço, a Bíblia diz, o profeta escreveu sobre isso, conheçam ao Senhor e continuem conhecendo o Senhor. Não é conhecer a Deus um dia, eu já conheço Deus. Querido, eu conheço a Deus há mais ou menos 15 anos.
E todo dia que eu me relaciono com Ele, eu aprendo algo novo com Ele. Todo dia que eu estou na presença dEle, eu aprendo algo novo. Sempre o Senhor está me ensinando. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus é infinita. O conhecimento de Deus é infinito. Ainda que você estude toda a eternidade, você nunca vai conhecer a Deus totalmente. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é grande. A mentalidade dele é infinita. Ontem, querido, deixa eu te falar uma coisa aqui, só uma curiosidade. Ontem eu estava assistindo um vídeo na Netflix. Eu não fico perdendo tempo assistindo muito filme, sabe? Eu gosto de assistir documentário, coisas que vão edificar e me alimentar de conhecimento. E eu estava assistindo um documentário de... o nome do documentário é... Meu Deus... O documentário fala sobre o cosmos, amém? Ele fala sobre as galáxias, as estrelas. E, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem noção da mentalidade de Deus. Deixa eu só te dar uma prévia. Posso te dar uma prévia aqui? De quem é Deus? Eu vou te dar uma prévia de quem é Deus. Preste bastante atenção. Escute isso aqui que você vai aprender. Isso aqui vai destruir tua cabeça agora. Amém? Entenda isso aqui. Hoje nós estamos numa galáxia. Eu não sei se você sabe o que é uma galáxia, mas a galáxia é um aglomerado de estrelas, planetas, fumaça de esteroides e tantas coisas que você quiser colocar, tá? Mas uma galáxia tem bilhões de planetas e estrelas. Milhões de planetas e estrelas. Presta bem atenção. Na nossa galáxia chamada Via Láctea, deixa eu te dar uma aula aqui, né? A nossa galáxia chamada de Via Láctea é a que nós moramos, amém? Nós moramos em uma galáxia que mora em um planeta, amém? Na verdade, o planeta mora dentro de uma galáxia, né? O nosso planeta está dentro de uma galáxia. Então a Terra, esse globo que você está morando aqui, presta atenção. Só para você ter noção a grandeza do seu Deus. O globo que você mora aqui hoje, esse planeta Terra, que na verdade o nome dele deveria ser planeta Água, né? Mas esse planeta Terra que nós moramos hoje, ele não tem só ele. Não tem só esse planeta. Nós temos centenas de milhares de centenas de planetas e estrelas dentro da nossa galáxia. Porém, o que nós conseguimos ver é um ponto limitado. Depois estudem sobre o que eu estou falando aqui. Desenvolveram um telescópio lançado em 1996, se não me falha a memória, 1990. Um telescópio Hubble, não sei quem conhece. Esse telescópio, querido, ele foi enviado, né, para o espaço e ele começou a pegar planetas e galáxias. A visibilidade que ele tinha, as fotos, mostrava vários pontinhos pequenos. E quando o telescópio se aproximava, esses pontinhos eram galáxias. Foi descoberto que dentro do nosso universo tem bilhões de galáxias com bilhões de planetas dentro, com bilhões de estrelas dentro. Deixa eu te falar uma coisa aqui, só para você ter uma noção. Nós estamos hoje em um planeta chamado Planeta Terra, que tem um Sol. Eu não sei se você sabe disso, mas a nossa Terra, ela cabe dentro do Sol 1 milhão de vezes. Escute o que eu estou te ensinando aqui. A nossa Terra cabe dentro do Sol, o Sol, a estrela, 1 milhão de vezes. Só que não acabou por aqui não, querido. Não acabou por aqui não. Existe uma estrela fora da nossa galáxia chamada Eta Carinae. Depois você pesquise tudo que eu estou falando aqui para você e comprove para ver se eu estou falando a verdade. Dentro dessa galáxia, o Sol caberia dentro dela também 1 milhão de vezes. E sabe o que é mais engraçado? Isso não acaba nessa estrela Eta Carinae. Tem outras estrelas que essa estrela Eta Carinae cabe dentro de outras estrelas 1 milhão de vezes. E não acabou por aí. Nós estamos em um universo. Existem teorias, estudos científicos que mostram que nós não temos só um universo, mas multiversos. Agora, querido, eu quero que você compreenda a mente de Deus, olhando para todas essas criações. Você tem noção, querido, que o Deus que você serve, ele é tão grande. A Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 30,
Provérbios capítulo 30, versículo 4 em diante. Versículo 1 em diante. Provérbios capítulo 4, versículo 1 em diante. Deus, ele pega todas as águas do oceano com a palma das suas mãos. Deus, ele é tão grande, que todas as estrelas do cosmos, ele chama cada uma pelo seu nome. Deus, ele conhece, querido, quantos fios tem na sua cabeça. Você tem noção o tamanho do Deus que você serve? Você tem noção o tamanho da grandiosidade do rei que você é filho? Você tem noção disso, querido? Elson, eu não disse que nós compreendemos a mente de Deus. Nunca disse isso. Você está colocando isso na minha boca. Eu falei que ainda que nós vivamos a eternidade, eu disse isso aqui agora, nós não temos como compreender a mente de Deus. É uma mente infinita. Infinita. Por que eu estou te falando isso aqui, querido? Deixa eu te falar uma coisa aqui. O diabo conheceu um pouco do céu. O diabo esteve lá. Ele foi banido de lá. O diabo, querido, não quer que você herde essa morada celestial que Jesus prometeu para nós. O diabo não quer que você se aproxime de Deus, querido. O diabo não quer que você tenha um relacionamento íntimo com Deus. Sabe por quê? No dia que você conhecer quem é Deus, o que ele faz, os seus feitos, o próprio Davi falava, Senhor, eu compreendo a tua grandiosidade pelos feitos das tuas mãos. Nós conhecemos um pouco de quem é Deus por tudo que ele criou. Gente, olha para a natureza. Olha para a beleza de todos os peixes. São milhares de espécies de peixes. E eu estou falando só de peixe. Fora os insetos, fora as bactérias, fora o tanto de pássaros, espécies de pássaros. É muito grande, a mente do nosso Deus é soberana. E por que eu estou falando isso para você? Porque embora Deus seja grande e soberano, Ele te escolheu para ser filho. Ele te escolheu para você ser chamado de filho, te deu o direito de ser chamado de filho do Deus Altíssimo. O diabo não quer, querido, que você seja filho. Ele não quer que você conheça as ruas de ouro, o rio que nasce do trono de Deus, como cristal. O diabo não quer que você se alimente das árvores que estão em cada lado do jardim, a árvore da vida. Adão foi proibido de comer, mas nós comeremos desse fruto um dia. A beleza que você vê nessa terra, querido, nem se compara à beleza do reino dos céus. Eu vou te contar uma experiência que eu tive aqui. Quem quer ouvir essa experiência? Se não, não conto. Quem quer ouvir aqui, fala, eu quero ouvir a sua experiência, profeta. Eu tive uma visão do reino dos céus. Eu quero compartilhar com você um pouco disso. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor me deu uma visão uma certa feita enquanto eu estava orando. Preste atenção. Eu me vi em espírito. E quando eu estava em espírito, eu me encontrei dentro de um lugar. Queridos, era um lugar que a luz era tão forte. Eu não tenho nem como descrever isso para você. Eu vou tentar. Agora eu consigo entender por que o apóstolo João, na ilha de Patmos, não conseguiu escrever muitas coisas, explicar com palavras, porque não tinha como. Eu quero que você entenda uma coisa. Preste bem atenção nisso aqui. E eu me vi no Espírito, eu fui levado pelo Espírito. Eu não sei, querido, se eu estava em Espírito, se aquilo foi uma visão, foi muito forte. Eu não sei se eu estava no corpo. Eu sei que eu adentrei um lugar tão claro, brilhava, mas eu não conseguia, querido, descrever aquele processo. Mas eu lembro que eu cheguei numa porta. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Aquela porta que eu entrei, era a porta que nenhum artesão nessa terra, nenhum homem dessa terra teria a inteligência de fabricar. Os detalhes naquela porta eram
tão profundos e uma beleza tão extensa. Eu estou falando só da porta, tá? Eu estou falando só da porta. E eu colocava as mãos naquele detalhe da porta e eu ficava abismado como que alguém poderia ter feito aquela porta. Como que alguém teria a inteligência de formar aquela porta. Era um material que parecia marfim. Era uma coisa linda. E quando eu abri aquela porta linda, perfeita, eu me cheguei em um lugar onde tinha de dois lados como se fosse uma igreja. Não era uma igreja, mas era como se fosse uma igreja. Tinha algumas pessoas esperando para adentrar para o altar. A visão foi exatamente isso. Eu estava sentado num banco de madeira lindo, um banco perfeito. A beleza daquele banco eu não consigo descrever. Eu não consigo descrever a beleza daquele banco, aonde eu estava sentado. Era um conforto que não tem explicação. E quando aquele ser brilhante veio até mim, preste atenção, aquele ser iluminado veio na minha direção. E quanto mais ele chegava, mais eu não conseguia ver. A única coisa que eu vi foi as mãos e os pés. E eu reconheci que era o meu Salvador, porque os pés estavam furados e as mãos estavam furadas. Eu só conheci por conta disso. E ele me disse, vem e me segue. E quando eu segui ele para o altar, era como uma igreja. E quando eu subi para aquele altar, como numa escada, eu adentrei uma outra porta. E querido, eu tive uma visão do reino dos céus. Eu não estou pedindo aqui para você acreditar no que eu estou falando, tá? Pouco me importa se você acredita ou não no que eu estou te falando. Eu estou te falando no que Deus me mostrou. O que eu vi, isso eu vi com os meus olhos espirituais. Querido, era muito lindo. E deixa eu te contar uma coisa. Quando eu adentrei aqueles portões, eu consegui ver uma cidade. Querido, eu não tenho como descrever aquela cidade. Eu quero que você tente imaginar aí na sua cabeça, no meio da cidade, fluindo um rio tão claro, mas tão claro, que nem parecia água. É por isso que o apóstolo João, ele disse, era como vidro, como cristal. E aquele rio passava no meio da cidade todinha. Aquele rio trazia vida. E eu consegui ver, querido, negros, brancos, pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas de várias tribos, pessoas que estavam com vestes diferentes, era uma vestimenta diferente. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu atravessei uma rua de ouro puro, a calçada perfeita. Eu lembro que eu atravessei a rua e foi tocada uma trombeta. Preste atenção, querido. Foi tocada uma trombeta muito alta, muito alta. A trombeta era tão alta que todo o céu escutou. Bem alto. Bem alto. E quando aquela trombeta soou, todos que estavam na cidade se dobraram em joelho, todos, sem exceção. Grandes, pequenos, negros, brancos, todos se dobraram. E aquele que estava sentado no trono, ele passou, querido, como um relâmpago no meio da cidade. E ele foi no meio da cidade. Todos se curvaram diante daquele que reina para todos sempre. Eu estou tremendo aqui, querido. Essa visão eu tive em oração. Eu quero que você entenda, querido, que esse lugar, eu vi uma parcela. Deus não me deixou entrar por outros lugares. Eu vi uma pequena parcela do que é o céu. Você acha, querido, que o diabo já não pisou lá? Você acha que o diabo não sabe para onde nós vamos? É por isso que o diabo luta tanto, querido, contra a tua vida. Porque ele não quer que você seja salvo. Ele não quer que você alcance essa morada celestial. Eu não consigo nem te descrever o que eu vi naquele lugar. Eu não consigo nem descrever para você com palavras. As casas, as ruas, era uma arquitetura que nunca, em nem 1 bilhão de anos, algum ser humano criará uma cidade daquele nível.
Porque a cidade foi na engenharia de Deus, né? Na arquitetura de Deus. A cidade foi criada pelo Pai. O terceiro céu, a morada celestial. Então, querido, por que eu estou contando isso para você? Tudo que nós temos hoje na Terra, tudo que nós vivemos hoje aqui, tudo que nós vivemos por Deus, tudo vem desse lugar. A sua armadura que eu estou te ensinando agora, essa armadura espiritual, ela vem de Deus. Ela não é humana. Efésios capítulo 6, querido, a armadura do Pai não é humana. A armadura é espiritual. E essa armadura é para que você possa vencer as batalhas espirituais que o diabo se levanta contra a tua vida. Que o diabo se levanta contra você. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui, presta atenção. Eu vou seguir com o conteúdo aqui. Eu estou contando porque o Espírito Santo está me direcionando aqui, amém, queridos? Eu quero que você entenda uma coisa. Nada do que você viu nessa terra, não importa, querido. Se é a Cordilheira dos Andes, se é as cataratas do Niágara, se é os canyons lá dos Estados Unidos, não importa qual seja a beleza mais bonita dessa terra. Não se compara à Nova Jerusalém, que um dia descerá adornada, a nossa morada celestial. Então, querido, uma coisa que eu quero dar aqui, um alerta profético para a tua vida. Nunca troque o que está reservado no reino do céu pelas coisas dessa terra. Não faça isso, querido. É a maior burrice que você vai cometer em toda a tua vida. É a maior burrice. Não troque a morada celestial, aquilo que foi prometido por Jesus para você. O próprio Jesus, ele disse: eu estou indo para o meu Pai e vou preparar um lugar para vocês. Jesus foi para o céu, querido, também preparar um lugar para nós, uma morada, uma moradia no reino dos céus para nós. Não troque isso por nada nessa terra. Não troque o amor de Deus, o galardão. Não troque as bênçãos celestiais, como está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 2. As bênçãos que já estão nas regiões celestiais para nós. Não troque isso. Não troque isso pelos bens deste mundo, pelo dinheiro, pela fama, pelo sexo, pelo roubo, pela imoralidade sexual, pelo dinheiro, pela fama, pelo status. Nada nessa terra, querido, se compara àquilo que eu vi naquela cidade. Não troque, querido, não perca tempo nessa vida com coisas medíocres. Amontoe riquezas no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói, e aonde os ladrões não minam e não roubam. Construa tesouros no céu. Profeta, como construir tesouros no reino do céu? Querido, você constrói tesouros no reino dos céus amando pessoas. Eu não sei se vocês perceberam uma coisa aqui, mas o meu computador, eu não sei se vocês perceberam isso, o meu notebook que eu uso para trabalhar aqui, eu deixei um fundo vermelho, e esse fundo é fixo, ele não muda. Mas enquanto eu estava falando com você, ele mudou sozinho, ele não muda sozinho. Ele não altera sozinho. E nem de tempos em tempos. É que talvez você está muito carnal para conseguir ver as coisas espirituais, né? E enquanto eu estava falando com você sobre coisas espirituais do reino de Deus, da nossa morada, o próprio fundo trocou automaticamente, e ele não troca automaticamente. Acredite se você quiser. Ele não troca automaticamente. Ele tem meses que está dessa maneira, mais de um mês, quase 2 meses que está dessa maneira no vermelho. Que eu gosto muito do preto e do vermelho. Mas não sei se você percebeu o que está passando aqui atrás. Uma natureza, coisa linda, né? Eu creio que é tudo do Espírito Santo, querido. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Você pode achar que as coisas são do acaso, né? Coincidências. Não, querido. Tudo é espiritual. É o Espírito Santo se alegrando e concordando com o que eu estou te ensinando nessa live. O que você está aprendendo aqui. Amém? Mas creia se você quiser. Creia se você quiser. Amém? Eu quero que você compreenda uma coisa. Preste bastante atenção no que eu vou te falar aqui. Preste bastante atenção. Não troque. Não troque o que você vai receber no reino dos céus
pelo que você está recebendo na terra. Não troque. Não perca tempo. Construa riquezas no céu. Como que eu faço isso, profeta? Ame o teu próximo. Ame o teu irmão. Pregue o evangelho. Ensine pessoas. Gere esperança na vida das pessoas. Assim como eu estou gerando esperança no teu coração aqui nessa live. Estou te ensinando coisas importantes do reino dos céus. Ninguém mais fala do reino dos céus, você já percebeu sobre isso? Ninguém mais fala sobre a nossa morada no reino dos céus. Ninguém mais fala sobre o amor de Deus. Ninguém mais fala sobre o que está reservado para nós no reino dos céus. Ninguém mais fala sobre o inferno. Eu quero que você compreenda uma coisa, preste bastante atenção. O Senhor te ama. Mas se você quer adentrar o reino dos céus, você precisa amar a Deus com atitudes, amados. Ame a Deus com atitudes. Pregue o evangelho, leve pessoas ao céu. O céu não é algo egoísta, aonde eu tenho só para mim. Eu preciso, querido, levar pessoas para lá também. Eu preciso pregar o evangelho, eu preciso falar de Jesus para as pessoas, principalmente para os meus familiares, para aquelas pessoas que estão envolvendo a minha casa. Lembre-se da parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que o rico e o Lázaro, os dois morreram. E o rico, depois de morto, quis falar do inferno para sua família. Só que era tarde demais. Era tarde demais. Então, querido, preste atenção. O tempo que você tem para pregar para sua família a verdade é agora. O tempo que você tem de abrir os olhos do teu pai, da tua mãe, dos seus irmãos é agora. Depois não adianta reclamar que os seus parentes foram para o inferno. A minha mãe morreu sem Jesus, a culpa é sua. Você não se posicionou e não pregou o evangelho para ela. Se você tivesse ido uma vez por semana na casa da tua mãe, pregar a verdade para ela, orar por ela, cantar um louvor com ela, ela teria alcançado por Jesus. O seu pai que está hoje fumando no crack, na droga, sei lá o que ele está fazendo. Numa vida de promiscuidade, se você tivesse tirado um tempo da tua semana para estar com o teu pai, tomando um café com ele, amando, dando um abraço nele, talvez ele teria já entregado a vida para Jesus. Você percebe como que nós, que se dizemos filhos de Deus, perdemos tempo com tantas coisas banais e não tiramos tempo para aquilo que é mais importante? Você que é avó, chame tua neta para tomar um café com você. Pregue do amor de Deus para ela. Senão ela vai se prostituir nessa terra. Irá para o inferno com o seu corpo. E a culpa será sua, vovó. A culpa será sua, vovô, que está aqui me ouvindo. Pague o preço pela vida deles. Ame a sua família. Ame a sua família. Amém? Deixa eu ler um versículo para você aqui sobre isso. E eu vou voltar para o conteúdo, tudo bem? Eu quero ler uma passagem bíblica com você. Rasgou meu coração. Glória a Deus. Você que está com a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia. E nada mais. Deixa eu pegar a passagem, que essa passagem exclusiva eu não me recordo de cor. Mas eu vou pegar para você aqui, só um segundo. Abra sua Bíblia comigo, 1 Timóteo, capítulo 5, anote isso daí, para você nunca mais esquecer isso aqui que eu estou te falando aqui, tá? 1 Timóteo, capítulo 5, abra comigo sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Abra tua Bíblia aí e risque, anote esse versículo na tua Bíblia.
Tudo bem? Glória a Deus. Glauber Leão. Glauber Leão, eu me lembro de você. Você não é a primeira vez que está aqui na minha live. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Com muito amor eu vou falar isso para você. Preste bem atenção. O Espírito Santo convence, sim, mas ele convence como? Através da pregação do Evangelho, querido. E quem que prega o Evangelho? É o Espírito Santo? Quem que prega o Evangelho? É você, querido. Somos nós. Isso é mais simples do que... Isso aqui é básico da teologia, tudo bem, meu irmão? O Espírito Santo convence por meio de você. A Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? É bíblico, isso é básico. Não existe profeta. Se não existe profeta, saia da live. O que você está fazendo aqui então? Você está conversando com um. Na verdade, você já identificou que eu sou um profeta do Senhor, porque eu prego a verdade da palavra. Eu ensino sobre o espiritual, sobre o mundo do espírito e compreendo a verdade da palavra de Deus. Só que você não quer aceitar isso, né? Aceite que dói menos, querido. Aceite o ministério profético na vida das pessoas ou saia da live. Você vem aqui na live direto. Direto você está aqui. Se não existe profeta, o que você está fazendo aqui na minha live? É só sair da live. Simples. É tanta hipocrisia que nós vemos hoje, nos dias de hoje, queridos. É tanta hipocrisia. Se não existe profeta, o que ele está fazendo na minha live? Ouvindo um profeta do Senhor. Amém? Eu sou herético. E você está aqui aprendendo comigo, né? Eu vou deixar você mais um momento aí. Se você... Qualquer comentário negativo que você escrever, eu vou ter que te bloquear aqui. Tá bom? Eu já provei na Bíblia, gente, para vocês inúmeras vezes sobre o ministério profético, apostólico, de mestre, de pastor. Então, não tem como eu pegar essas pessoas aí. Ele fala que é o Espírito Santo que abre os olhos, né? Mas o Espírito Santo está aqui falando com ele e ele não abre os olhos. Nesse caso é orgulhoso, hipócrita, fariseu, né? Então, assim, você vê que ele mesmo fala do Espírito, mas não é convencido pela palavra. Embora eu esteja lendo a Bíblia, ensinando a Bíblia, ele não consegue compreender a verdade. Está cego por demônios. A Bíblia diz que o diabo ele cega o entendimento dos descrentes para que eles não vejam resplandecer a luz do Evangelho. O último profeta foi João Batista. Foi João Batista. Só na sua cabeça, porque não é isso que a Bíblia diz, tá bom? Mas vamos seguir aqui, que é o que é mais importante, né? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado, preste atenção, queridos. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, preste atenção, negou a fé e é pior do que um descrente. Quando você não ama a tua família, não evangeliza, não cuida dos seus, você é pior do que aquele que está em pecado lá no mundo. Aquele que não cuida dos seus, especialmente os da própria casa, negou a fé, e é pior que um descrente. Não sou eu que estou dizendo, querido, é a tua Bíblia, não é? Hã? Não é a tua Bíblia que está dizendo isso? Como que você quer falar do amor de Deus para todo mundo que está lá fora se você não cuida primeiro da tua casa? Eu vou ler de novo com você para isso aí nunca mais sair da tua mente. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que um descrente. Você que não ama a tua família, você que não cuida dos seus, não fala do amor de Deus para os teus filhos, não ensina a Bíblia para os teus filhos, você está negando a fé e está sendo pior do que um pecador que está lá fora. Nós precisamos, querido, ter responsabilidade em Deus. Responsabilidade em Deus. E assumirmos a responsabilidade de primeiro ganhar o da nossa família, o da nossa casa. O Senhor espera, querido, que nós alcancemos a nossa família. Quando Deus te alcançou, Jesus foi até você e te deu salvação. Ele espera que você alcance os seus familiares, os seus parentes. Tem primos seus que estão indo para o inferno, primas, tios, tias.
Anote sempre esse versículo aí com você. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se eu não amo da minha casa, não cuido dos da minha própria casa, eu neguei a fé e sou pior que uma pessoa que não tem Jesus. Isso aqui é muito sério. Eu quero que você compreenda isso daqui e eu vou voltar para o conteúdo e nós vamos finalizar a live com o conteúdo que é o tema aqui, né, que nós estamos falando sobre batalha espiritual. Preste bem atenção. Você precisa aprender, querido, que você tem que se levantar. Você tem que tomar posição de autoridade e lutar pelos da sua casa. Você tem que tomar posição de autoridade e lutar pelos seus parentes, pelos seus familiares. Você tem que lutar para que eles sejam salvos. Se você tem a verdade do evangelho e você compreende o que você está sendo ensinado aqui, então você precisa pegar o evangelho e pregar a verdade. Levar o evangelho para os seus parentes, para os seus primos, primas, tios, tias, mãe, pai, primeiro da casa, querido. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, preste atenção que eu vou te perguntar. Como você diz que ama a Deus se você não se compadece das pessoas que estão dentro da tua casa? Como você pode dizer que ama a Deus se você não tem amor pelos da sua própria casa? Como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não demonstra amor pelas pessoas que você está vendo? Não sou eu que digo isso, quem diz isso é o apóstolo João. A partir de hoje, querido, se posicione. Nós estamos numa batalha espiritual e o diabo não quer que sua família, os seus parentes, os seus filhos herdem o reino dos céus. Ame, querido. Ensine a palavra. Não importa, querido, se você não tem conhecimento profundo de Bíblia, mas você tem um relacionamento com Deus. Mostre o amor para essas pessoas. Ame essas pessoas. Demonstre amor com elas. Mostre o quanto você foi alcançado por Deus. Você sabia, querido, que o teu testemunho, a tua vida de testemunho, já é a maior pregação que você pode ensinar essas pessoas? Porque elas te conheciam antes e agora elas te conhecem agora com Jesus no coração. A maior forma de você pregar o evangelho é o que Jesus fez por você. É o que Jesus fez por você, te alcançou, te deu vida. Amém? Essa é a maior forma de você pregar o evangelho. É quem você é em Jesus hoje. É o quanto o Senhor te transformou. É o quanto o Senhor mudou você, transformou você da água para o vinho. E hoje você é uma pessoa pura, santa e santificada pelo poder de Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa. Preste bem atenção nisso aqui. Pregue sobre Jesus. Fale sobre Jesus. Se for necessário, você use palavras. Se for necessário. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você prega não é com o que você fala, mas é com as suas ações. Sabe por que muitas vezes sua família não te escuta? Porque você errou tanto, demonstrando tanto que era pecador e falho, que agora você vai ter que reconstruir uma imagem com a sua família. Você vai ter que reconstruir essa imagem e tá tudo bem. Reconstrua. Reconstrua a imagem com a sua família. Reconstrua o seu testemunho. Isso não é algo negativo. Todos erram, todos pecam. Todos são pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas é o que você fez com o erro que vai te capacitar a ser uma testemunha de Jesus nessa terra. É o que você fez quando você caiu. Eu já caí, querido. Todos os homens da Bíblia caíram. Olha para Davi, olha para Elias, fugindo de uma mulher. Olha para Davi, matando, assassinando um homem e tomando a mulher dele. Davi foi um talarico da vida. Davi era para estar morto, mas ele se arrependeu. Não é o teu erro que vai te deixar no chão, mas é o teu erro que vai te fazer com que você seja usado por Deus naquilo que você caiu. Use o problema, use sua queda como fonte de combustível para que você possa ser uma boca de Deus nessa terra e leve pessoas a Jesus. Não é o quanto, querido, você
fica no chão. É o quanto você cai, mas você se levanta. O justo cairá por 7 vezes, mas de todas as 7, o Senhor o levanta. Não se apegue à tua queda. Não se apegue ao que você caiu ou quem você foi. Eu gosto muito dessa frase, né, desse jargão, né, esse ditado que diz: quem vive de passado é museu. É o museu que vive de passado. Ele sobrevive do passado contando histórias. Você não é uma pessoa que tem que ficar contando o teu passado, mas seguir com Jesus adiante. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço. Aleluia! Eu avanço para as que estão adiante de mim. Eu me esqueço do passado e avanço para Cristo. Eu avanço para Jesus. Porque é Ele que é a minha bússola. Ele é a minha esperança. Ele é o meu modelo. É Ele que eu preciso me parecer. E enquanto eu não me parecer com Jesus, eu não vou desistir. Enquanto eu não tiver o caráter de Cristo, eu não vou me dobrar. Enquanto as pessoas não estiverem me vendo como um discípulo de Cristo, eu não vou parar. Você já percebeu que uma das coisas que o diabo mais faz na vida das pessoas é transformar o caráter das pessoas em um caráter demoníaco? Você já percebeu que quando pessoas saem da igreja, saem dos caminhos do Senhor, a primeira coisa que elas fazem é ter um caráter totalmente destruído? Se um dia ela foi uma pessoa que bebia, agora ela se entrega e vira um bêbado. Se um dia ela já fumou maconha ou usou qualquer tipo de droga que é pecado diante de Deus, agora ela se entrega de maneira mais profunda. Sabe por quê? Porque o diabo vai transformar o caráter de Cristo. Ele transforma aquilo que era luz em trevas. E agora essa pessoa que um dia foi participante do sangue de Cristo, foi participante da luz, agora se torna trevas e densas trevas. Pessoas que saem do caminho do Senhor, você nem reconhece. A primeira coisa que elas vão fazer é encher o seu corpo de tatuagem, de drogas. Sabe por quê? Porque elas não querem mais que o corpo e o templo seja do Espírito, mas de demônios. Repare uma pessoa que sai do caminho do Senhor. A primeira coisa que ela faz é se entregar com tudo, porque o diabo coloca na cabeça dela assim, ó, aquilo que você ficou sem fazer, agora se entregue. Curta. Prove. Só que sem essa pessoa saber, ela está aceitando comer do fruto de Satanás, assim como Adão e Eva comeram lá atrás. Eu quero que você compreenda uma coisa muito importante aqui. Ou você tem o caráter de Cristo, ou você tem o caráter de demônios. Não há como você ter o caráter de Cristo e ter o caráter de demônios ao mesmo tempo. Isso não existe. Ou você tem Jesus e Ele é a tua luz, Ele é o teu guia. Eu lembro de um louvor que eu gostava muito de cantar, o louvor era assim, ó. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu pedir perdão, nele confiarei. Nele confiarei. Olha essa parte. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluia. Jesus, querido, é o nosso guia. Ele é o nosso guia. Exatamente, o pessoal que lembrou, Raiz Coral, exato. Lu Fraga Oficial. O nome dessa música, querido, eu não me recordo. Eu acho que é Jesus Meu Guia, se não me falha a memória. Quem puder me ajudar aqui, quem quiser ouvir esse louvor, é um louvor lindo, querido. Lindo, lindo, lindo. É um louvor que
É uma oração cantada. Muito lindo. Coloca assim aí no YouTube depois, se você quiser aprender. Jesus, meu guia, é amigo e protetor. Jesus, meu guia, né? Eu acho que é isso mesmo. É um louvor lindo. Porque, querido, Jesus de fato é o nosso guia. Ou você é guiado pelo caráter de Cristo, ou você é guiado pelo caráter de demônios. Não tem como você ter os dois tipos de caráter. Isso não existe. Já percebeu que uma pessoa, quando ela aceita Jesus como Salvador, ela começa a ser transformada totalmente? Ela falava palavrão, daqui a pouco, mesmo sem ninguém falar para ela que pecado falar palavrão, porque a nossa boca não pode ter palavra torpe, né? Palavra dúbia, a Bíblia diz. A nossa boca tem que edificar, mas ela não sabe, talvez, desses versículos, mas quando ela se aproxima do Senhor, sabe o que acontece? Ela começa a ter um caráter de Cristo, ela começa a ser transformada. A Bíblia diz assim, ó, vem como estás, mas quando você vem como está, Jesus ele transforma você e você não vai ficar mais como você estava. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, preste atenção aqui. Eu vou concluir finalizando com o conteúdo, tudo bem? Mas eu vou parar por aqui nesse ponto, depois a gente pode passar, querido, amém? Nós podemos passar adiante desse tema mais para frente. Nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa no seu coração. Lembre-se que a maior estratégia do diabo é trabalhar na sua mente, no seu pensamento, na sua mentalidade. Porque se ele controlar a sua mentalidade, ele controla tudo. Se ele controlar o centro de comando, a central de comando, que é a nossa mente, ele vai controlar tudo em você. Ele vai controlar as suas vontades, ele vai controlar os seus desejos, ele vai controlar a tua carne, ele vai controlar o seu propósito, os seus objetivos. Amém? Eu quero que você entenda isso dentro do teu coração. E é por isso que a Bíblia diz, vamos voltar para o conteúdo aqui, amém? A culpa é de vocês, amém? Mas tudo aqui a gente está aprendendo para a honra e glória do Senhor. A Bíblia diz assim em Efésios capítulo 6, abra a tua Bíblia aí comigo rapidinho. Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Toda honra e glória a ti, Jesus. Santo é o teu nome. Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 17. A Bíblia diz assim, ó, preste atenção, tá? Preste bastante atenção aí. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ler de novo? Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Presta atenção nisso aqui, gente. Para quem não sabe, quem está chegando na live, estamos aqui com 500 pessoas online nesse momento. Eu quero que você entenda uma coisa. Preste atenção nisso aqui. Nós estamos falando de batalha espiritual. Todos nós vamos sofrer batalhas espirituais. Não tem para onde você correr. Quando você levantou sua mão lá na igreja e disse, Jesus, eu te entrego a minha vida, ou nessas lives, porque eu já ganhei muitas pessoas para Jesus aqui nas lives também. Foram mais de 600 pessoas ganhas para Jesus só na internet até o presente momento. E quando você aceitou Jesus como seu Salvador, quando você aceitou, Jesus te entregou uma espada, um escudo, um capacete, uma couraça, um cinto e uma sandália. Por quê? Não tem como você vencer batalhas espirituais sem armadura. Não há como você vencer batalhas espirituais, querido, se você não entende as armaduras que o Senhor nos deu, os princípios que o Senhor nos deixou, a sua palavra e os segredos contidos na sua palavra, que aqui nós chamamos de revelação. Amém? Vamos falar um pouco do capacete da salvação. Querido, o capacete da salvação, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, para que vocês possam aprender. Eu sempre vou dar exemplos da vida cotidiana para você entender o mundo espiritual. Por que, profeta, você faz isso? Eu aprendi isso com Jesus. Jesus falava sobre o ser humano como árvore, ele usava fruto, ele usava vários exemplos para que as pessoas entendessem o mundo espiritual. Porque senão você não vai entender o mundo espiritual. Amém? Deixa eu só um segundo, gente. Só um segundo, gente. Só um segundo, gente. Só um segundo.
Só um segundo, gente, só um segundo. Só um segundo, gente, só um segundo. Eu pedi um segundo para vocês porque eu tive que responder uma mensagem, tudo bem? Mas vai voltar para vocês aí já, tá? Vai voltar para vocês. É que eu tive que responder uma mensagem urgente. E um compromisso que eu tinha, eu tive que desmarcar aqui, tá bom? Eu quero que você entenda uma coisa, preste atenção. Eu vou continuar aqui, tá? Vai voltar para vocês aí. É que eu tive que responder a mensagem, tudo bem? Mas vai voltar para você. Preste atenção. Quando nós falamos de capacete da salvação, eu falei que eu ia usar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui já assistiu. Quando você assiste. Quem já foi criança aqui, né, adolescente, na minha infância, eu assisti muito um desenho chamado X-Men. O que era esse desenho X-Men? Esse desenho X-Men eram mutantes, né? Cada um tinha poder. Cada um tinha um poder. Um tinha poder de levitar as coisas, o outro tinha poder de sumir e aparecer, né? O Noturno. Tinha a Lince Negra que atravessava paredes, enfim. Cada um tinha um superpoder. Preste bem atenção no que eu vou te ensinar aqui agora. Preste atenção. O capacete da salvação é como aquele capacete na cabeça do Magneto. Não sei quem lembra. Não tem problema você não souber também do desenho, você vai entender o que eu quero falar aqui. O Magneto, ele colocava um capacete na sua cabeça, e quando ele colocava aquele capacete na cabeça, ele era impedido de quem tinha poder de telepatia de adentrar e ler o pensamento ou controlar o corpo daquele homem. Porque ele colocava aquele capacete que tinha essa proteção. Eu quero que você entenda isso daqui. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Quando você usa o capacete da salvação, você consegue ser bloqueado. O diabo ele vai tentar jogar pensamentos na sua cabeça, mas ele não conseguirá. Porque você está blindado com o capacete da salvação. Profeta, o capacete da salvação não é só a gente se revestir de pensamento de salvação? Muitos dizem isso, mas não é só isso. O próprio apóstolo Paulo, ele coloca dois termos. Ele coloca o termo: coloquem a armadura e vistam-se com a armadura. Isso aqui, querido, não pode ser um termo fictício ou alegórico. Isso aqui, querido, é literal. Quando você estiver orando, preste atenção no que eu estou te ensinando aqui. Quando você estiver orando, peça ao Senhor, coloque o capacete da salvação. O capacete da salvação ele vai te blindar de receber ataques na mente. Tem pessoas hoje que estão depressivas, crise de ansiedade e vários tipos de problema porque não sabe da armadura que tem poder de bloquear. Bloquear. Queridos, vocês estão conseguindo me ouvir aqui? Todo mundo aqui do TikTok, do Kawaii, estão conseguindo me ouvir? Só para saber se a internet está boa para vocês, tem gente que está falando que está ruim? Maravilha, então vou seguir aqui. O pessoal está falando que está tudo bem, então vou seguir. Tá? Então, querido, preste atenção. Quando você coloca o capacete da salvação, quando você coloca o capacete, esse capacete, ele bloqueia todo o ataque do inferno que vai te levar para a perdição. É por isso que a Bíblia diz que é capacete da salvação. Esse capacete bloqueia os ataques espirituais do inferno. Eu não estou falando, querido, que você será impedido todas as vezes, porque lembra que eu te ensinei na live passada. Deus permite muitas vezes ataques na nossa vida para que a gente possa crescer na maturidade. Quando você vence Satanás e você vence as astutas ciladas do diabo, você evolui, você cresce, assim como foi com Jesus e todos os homens da Bíblia. Então, vai ter situações que Deus vai permitir que você padeça para que você possa crescer, evoluir, crescer com Deus. Amém?
Mas, quando você usa o capacete da salvação, você está blindado contra os ataques de Satanás. E por que eu comecei falando sobre o capacete da salvação? Porque, querido, se você não tem a mente de Cristo, se você não usa o capacete da salvação, essa armadura espiritual que nós nos revestimos dela, profeta, como que eu me revisto dessa armadura? Profeta, como que eu me revisto da armadura espiritual? Como que eu coloco essa armadura? Querido, com a oração. É orando ao Senhor. Diga ao Senhor, Senhor, eu me revisto em nome de Jesus com o capacete da salvação. Eu quero, Senhor, que o Senhor bloqueie, Pai, com esse capacete, todo o ataque do diabo na minha mente. Quando você usa, querido, quando você usa o capacete da salvação, preste atenção aqui. Você é bloqueado contra as astutas ciladas do diabo na mente. É por isso que a Bíblia diz assim, no versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se o capacete é na cabeça, o que o diabo vai atacar? Qual que é a cilada que ele vai colocar? Na mente. A cilada que o diabo irá colocar é na mentalidade, é nos seus pensamentos. E toma cuidado que nem todo pensamento que vem à tua mente, agora você já sabe, nem todo pensamento que vem na tua cabeça vem de Deus, vem de você, mas podem vir de Satanás. É por isso, querido, que tem muitas pessoas que estão presas em depressão, estão presas com pensamentos de destruição, pensamentos intrusivos, destrutivos, pensamentos que vão destruir a mentalidade dessas pessoas. Você acha que, por que uma pessoa hoje, ela vai por exemplo, morar na rua? Você acha que começou aonde? Os pensamentos de destruição. Você acha que começou aonde? Começou na mentalidade, correto? Por que uma pessoa se entregou às drogas e hoje é morador de rua? Porque ela se entregou àqueles pensamentos que Satanás colocou na mentalidade dela. Amém? Gente, vocês estão conseguindo seguir aqui o que eu estou ensinando para vocês? Tem pessoas que estão falando que está sem som. Para mim aqui está normal e para o pessoal que está falando está normal. Amém? Possivelmente é com você. Saia da live e entre de novo. Saia da live e entra de novo. Pode ser isso. Eu quero que você entenda algo. Preste bastante atenção. Se o diabo dominar a tua mente, ele dominou os seus caminhos, seus projetos, seus sonhos, destrói tua família, te coloca debaixo de uma ponte, te coloca no vício, te coloca na masturbação, no roubo, na cobiça, na inveja, na bebedeira, nas orgias. Ele te coloca em todos esses pecados, sabe por quê? Porque ele dominou a tua mente. É por isso, querido, que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo. Deixa eu ler um versículo para você aqui. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12. Anota aí comigo. Romanos capítulo 12. Você está com a sua Bíblia aí, né? Espero que você esteja com a tua Bíblia. Tudo o que nós falamos aqui será sempre com base na palavra do Senhor. Amém? Romanos capítulo 12. Abra a tua Bíblia aí comigo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Permitam, você está percebendo que permitir é decisão minha e sua? Permitam que Deus, deixem que Deus transforme, renove a sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que você já ouviu muito nas igrejas pastores pregando isso daqui, né? Por exemplo, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
Você vai viver a vontade boa, agradável e perfeita. Muita gente já ouviu isso aqui, né? Tá aí, Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas quem que vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Somente aqueles que na sua mentalidade foram renovadas. Eu vou repetir isso aqui. Você nunca vai viver a boa, agradável vontade de Deus se você não renovar a tua mente. Se a tua mentalidade não for transformada. Se a tua mentalidade não for totalmente transformada por Deus. Se você não permitir que Deus transforme a sua mente, você nunca vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sou eu que estou dizendo isso? Não, né? Você está entendendo que é a tua Bíblia que está dizendo isso, correto? É a tua Bíblia. A Bíblia está dizendo: deixem que Deus transforme a tua mentalidade. Corrija as imperfeições, os pensamentos malignos. Permita que Deus transforme a tua mentalidade para que você possa colher. Agora você está apto a colher a boa, agradável e vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus. Você nunca vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a tua mentalidade não for transformada. Você está entendendo, querido, como que é importante esse tema que eu estou falando aqui? Isso aqui é muito importante, querido. Você não pode, querido, a partir de hoje, permitir que o diabo manipule os teus pensamentos e a tua mentalidade. Use o capacete da salvação. Se revista com o capacete da salvação. Coloque a mão na tua cabeça e diga: Senhor, eu coloco o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade, a sandália da preparação do Evangelho. Senhor, me coloque a armadura para que eu possa vencer todos os ataques de Satanás e possa permanecer inabalável, como nós lemos aqui agora. Se você não for uma pessoa transformada na mentalidade pela palavra de Deus e coloque o capacete da salvação para blindar você dos pensamentos intrusivos, os pensamentos intrometidos do diabo, você não conseguirá vencer a sua mente. E como consequência, o diabo vai te escravizar na mentalidade. Deixa eu te dar um exemplo da Bíblia aqui. Para quem nunca ouviu sobre Nabucodonosor, ele foi um rei, um grande rei, um dos maiores ali da Babilônia, né? Nabucodonosor, ele não somente foi o maior, era o maior na terra. Mas Nabucodonosor, ele tinha um problema. Ele era escravo da sua mentalidade. Ele se considerava como um deus. E Deus, ele disse um alerta para Nabucodonosor: você precisa reconhecer que tudo o que você tem vem de mim. Eu que te dei até mesmo a sua inteligência e sabedoria. Só que ele não aceitou. Por quê? Escravo da mentalidade. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus tira a consciência dele. E ele fica como um monstro, um bicho, durante 7 anos, comendo capim. A Bíblia diz que cresceram unhas, penas nele, e ele comia capim. Ele virou um monstro. Mas por que ele chegou àquele nível de podridão e de escravidão de demônios? Porque eu creio que aquilo também foi demônios. Sabe por quê, querido? Por conta da mentalidade. Ele se achava demais. Ele acreditava que ele era o soberano, ele era Deus. E por isso, na sua mentalidade ele caiu. Quantas pessoas já não caíram por conta da sua mentalidade? Quantas pessoas já não caíram porque acredita ser alguma coisa? Querido, você não é nada. Eu te falei no início dessa live como Deus é grande. O tanto de coisas que Deus criou e o que está na palavra dele. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Somos miseráveis. O próprio apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou. O que nós somos? O que nós somos sem a presença de Deus? O que nós somos sem o poder de Deus? Nada. Nada. Amém, amados? Aprenda nessa live, já estamos caminhando aqui para o final. Aprenda aqui em nome de Jesus que se você não aprender a dominar a tua mentalidade primeiro pela palavra, permitir que a palavra de Deus transforme a tua mente. Você percebeu que no versículo que nós lemos aqui, preste bem atenção. No versículo
Deixa eu voltar aqui para Efésios. Nós estávamos em Romanos, né? Falando que Deus precisa renovar a nossa mente. Vamos voltar lá, passar um pouquinho lá para Efésios novamente. Efésios capítulo 6, versículo 17. A Bíblia diz assim, ó. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Você percebe que o capacete da salvação, ele também é a palavra? Olha o que a Bíblia está dizendo no versículo 17. O capacete, usem também o capacete da salvação e a palavra. E a palavra de Deus. A espada do Espírito. Você percebe que o capacete também é parte da palavra de Deus? A nossa mentalidade sendo transformada também é parte da palavra de Deus? Está aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 17. Da mesma forma, querido, que é importante nós termos a espada do Espírito em nossa boca. A espada do Espírito na nossa mente também precisa ser devotada. Precisa ser seguida. Nós precisamos ter a mente de Cristo, querido. Lembre-se de uma coisa. Se você não ter a mente de Cristo, você vai ser escravo por pensamentos de destruição que veio do diabo. Alimente a tua mentalidade, como diz lá em Colossenses capítulo 3. Coloque os seus pensamentos em Deus. Olhe para as coisas do alto. Deixe que o Espírito Santo transforme a sua mente. E tire da tua mente tudo aquilo que atrapalha você com Deus. Se tua mente é uma mente pecadora, pecaminosa, permita que Deus transforme a tua mentalidade. Permita que Deus transforme os seus pensamentos. Permita que Deus transforme, começando pela tua mentalidade. E a partir de hoje, querido, se revista com o capacete da salvação. Use essa armadura. Todas as vezes que eu vou orar para expulsar demônios, todas, querido. Isso aqui é de lei, tá? Isso aqui é um princípio que eu pratico na minha vida. Todas as vezes que eu vou orar para expulsar demônios, sempre eu me revisto da armadura de Deus. Senhor, eu me revisto agora com o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade e a sandália, Senhor, do Evangelho. Sabe por quê? Porque eu estou blindado para vencer batalhas espirituais. Glória a Deus. Benção demais. Espero que você tenha aqui aprendido muito nessa live para a honra e glória do Senhor. Já estamos chegando no final. Sim, a minha irmã Regiane, ela perguntou, profeta, as lives ficam salvas? Sim, todas as minhas lives, todas, estão salvas no YouTube. Tudo bem? Então você pode ir lá e assistir todas as lives passadas. Você que tem aqui quer aprender muito, você que quer aprender com o Senhor, vá lá na live do YouTube, todas estão salvas lá. Tem uma playlist escrito lives. Você vai lá e assiste de maneira gratuita, aprendendo e crescendo muito com Deus. Eu te garanto que você vai crescer muito com o Senhor. Amém? Deixa eu responder aqui a Simone. A Simone, eu conheço ela, a foto dela, pelo bonezinho que ela usa na foto aí, né? Eu sei que ela já é uma seguidora aqui já tem um tempo. Profeta, jejum e beber água, pode? Simone, nós temos vários tipos de jejum, tá bom? Nós temos o jejum radical ou literal, tá? É o jejum que nós ficamos sem comer e sem beber, tá? Eu sempre uso o jejum que Jesus usou, tá? Períodos longos, eu sempre fico, se eu ficar 2 dias, 3 dias de jejum, eu uso o jejum de Jesus, que é o jejum com água. A Bíblia diz que Jesus ele teve no final do jejum fome e não sede. O que nos ensina que ele bebeu água, tá bom? Então sim, você pode fazer um jejum parcial ou o total. Depende do que você quer fazer, tá bom? Glória a Deus. Bênção demais. Estou fazendo com água e uma irmã me jogou um balde de água fria. Não, lê a Bíblia para essa irmã aí que ela não sabe de nada, não sabe o que está falando não, tá bom? O próprio Jesus bebeu água, fica tranquila. O jejum que eu sempre faço, principalmente jejuns muito prolongados, eu faço somente com a água, tá bom? E na verdade a água vai dificultar ainda mais o jejum, sabe por quê? Porque quando você bebe água e você limpa o seu estômago, aquela água caindo no teu organismo, ela deixa você com fome. Então você vai dificultar ainda mais o jejum, tá bom? Faça com água, ou se você quiser fazer sem água também, é uma escolha. Mas sempre quando eu faço os meus jejuns, eu faço seguindo o jejum de Cristo. Eu sempre faço com água, tá bom?
Eu estou em jejum hoje, estou em jejum, eu vou comer lá para 1, 2 horas da tarde. Eu comi ontem, geralmente eu faço 13, 15, 16 horas de jejum. Então eu fico só com a água, tá bom? Quem quiser aprender sobre jejum, queridos, eu fiz mais de 20 aulas sobre jejum. Estão todas lá no YouTube. Vá lá e assista o verdadeiro jejum. Eu te garanto que o jejum que você tem hoje na sua mente não tem nada a ver com o jejum da Bíblia. Vá lá no YouTube e assista. Todas as lives de jejuns estão lá também no YouTube. Tá bom? Bênção demais? Maravilha. Glória a Deus então. Queridos, vamos agradecer a Deus por essa live então. Eu vou dar um recado aqui rápido para a gente finalizar e orar e agradecer ao Senhor, tudo bem? E à noite a gente vai estar mais um período junto. Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui com vocês, para todo mundo aqui que é novo na live, tá? Todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite, eu estou aqui com vocês ensinando a palavra de Deus. No sábado, somente a live da manhã, às 9 horas, não tem a live da noite. E no domingo, a live da noite nós temos, a da manhã nós não temos. Porém, é pelo Instagram da igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, tá? Para quem não sabe, eu sou pastor, presidente e fundador da igreja Êxodo Church aqui em São Paulo, tá bom? Então eu não ensino só na internet, eu também tenho um grupo de pessoas que eu pastoreio, tem ovelhas que eu cuido, que eu zelo, que eu pastoreio aqui em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo. Tá bom, queridos? Para quem não me conhece, tá? Então, você que está aqui na live, não deixe de curtir. Tem um botão na tua tela aí escrito curtir e tem um outro botãozinho escrito seguir. Se você não me seguir, você não vai receber os próximos conteúdos. Se o que você aprendeu aqui foi extraordinário para a tua vida, siga, querido, para que você não perca, amém? Você não perca os próximos conteúdos. Bênção demais? Glória a Deus. Então, preste bem atenção. Siga aqui, vai ter um botão na tua tela de seguir e tem um botão na tua tela de curtir. Quando você curte, essa live é enviada para outras pessoas. E quando você seguir aqui, o teu dedo não vai cair, querido, se você seguir aqui, tá? Então siga para que você possa receber os próximos conteúdos, as próximas lives, os próximos ensinos que eu vou trazer sobre a vida de vocês. Tá bom? Espero que vocês possam ter crescido muito aqui em nome de Jesus. A Leia Miranda também é uma seguidora assídua aqui, né? Eu conheço pela foto também que ela tem uma camisa vermelha, né? Eu assisto todos os dias, menos terças e sextas, por conta do culto, né? Mas queria um pastor ensinar. Amém, minha irmã. Conta comigo, eu estou aqui para servir vocês, para lavar os pés de vocês, para ensinar a verdade da palavra do Senhor. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Amado Deus, eu quero te agradecer por essa live, por esse momento tão precioso e tão poderoso. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a tua palavra. E eu sei, Senhor, que nós temos muito ainda o que aprendermos juntos. Mas estamos aqui, Pai, cumprindo aquilo que o Senhor nos deixou. Ide para todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. E é isso, Pai, que nós estamos ensinando a tua igreja, o teu povo, a tua noiva, Senhor, que é a noiva do Cordeiro. Nos ensine, nos revele e nos traga, Senhor, cada vez mais conhecimento da tua palavra, mais intimidade, mais poder, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te adoramos e te engrandecemos pela salvação, pela vida que nós temos hoje, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, e essa, Senhor, é a nossa maior alegria nessa terra. Obrigado pelo nosso nome estar escrito nesse livro, e um dia nós estaremos contigo no reino dos céus para toda a eternidade. Obrigado e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, então. Para quem for me seguir nas outras redes, querido, é o mesmo nome, tá? Profeta Lucas Jerônimo. Em todas as redes é o mesmo nome. YouTube, o Instagram, o Facebook, o TikTok, o Kawaii, todas as redes. É a mesma nomenclatura. Profeta Lucas Jerônimo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, então. Tenha uma quinta-feira abençoada. Que Deus abençoe seu trabalho, aquilo que você vai fazer. E à noite, às 7 horas da noite, às 19, nos vemos para mais um período, se assim o nosso Deus nos permitir. E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito de Deus.
Quanto mais sacrifício, mais fogo. Amém? Um abraço, querido. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Até mais, em nome de Jesus. Fica na paz.